Nós somos uma máquina, o Brasil é uma máquina de explorar os seus recursos naturais, exportar para gringo fazer coisa mais importante, ou você fica aqui fazendo com que os bancos ganhem mais dinheiro da forma mais eficiente possível em cima do empréstimo para os mais pobres. É isso. O Brasil é essa máquina, que tá rolando muito no X, tá todo mundo falando sobre isso, que é sobre o tal do GPS, né? Ah, mas os Estados Unidos vão desligar o GPS brasileiro, e aí a gente vai falar bastante sobre isso. Antes, eu quero te dizer para você dar like na live. Estados Unidos poderiam bloquear o GPS no Brasil? Entenda como funciona o sistema de geolocalização. Então nós vamos falar do GPS, nós vamos ouvir o Sérgio Sacani, volta na matéria lá, vamos ler a matéria. Segundo a Folha de São Paulo, bolsonaristas disseram ter sido informados por membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos que a revogação de vistos de Moraes e outros integrantes da corte seria apenas o começo. Entre as novas sanções cogitadas, disseram aliados do ex-presidente ao jornal, estariam aumentar as tarifas de importação de produtos brasileiros de 50% para 100%, adotar punições em conjunto com a Aliança Militar OTAN e até mesmo o bloqueio do uso de satélites e GPS. Mas é possível cortar o sinal do GPS? A BBC News conversou com especialistas para entender o que é. Cada satélite transmite continuamente um sinal de rádio com informações sobre sua posição, horário exato da emissão, baseado em um relógio atômico. O receptor, ao captar esse sinal, registra o tempo de chegada da mensagem e o compara com o horário indicado pelo satélite. A diferença de tempo permite calcular a distância entre o receptor e o satélite, né? Então, você entendeu. Tá o satélite aqui, ele fala assim, ó, aqui são 1h da tarde. Aí vem o sinal. Esse cara aqui, aqui são 1h da tarde e não sei quantos milésimos segundos. Ah, entendi. Por essa diferença eu consigo entender onde exatamente eu estou em relação à posição do satélite. Como a onda de rádio se desloca à velocidade da luz, mesmo variações de frações de segundo representam milhares de quilômetros. Com os dados de 4 satélites distintos, o receptor consegue triangular sua posição com alta precisão. Se os sinais forem captados somente de um ou de 2 satélites, a localização estimada será menos confiável ou ambígua. O sistema oferece 2 tipos de serviço: o Standard Position Service, disponível a todos os usuários civis do mundo, ou Precise Position Service, PPS, de uso restrito às Forças Armadas norte-americanas e seus aliados, né? É possível bloquear o GPS em um país? Os sinais transmitidos pelo satélite GPS são unidirecionais, saem do espaço e alcançam ao mesmo tempo receptores em qualquer parte do mundo, explica o engenheiro Eduardo Tucci, especialista. O lance é o seguinte, o que ele está dizendo não é que você ativa o satélite. Onde você está, satélite? Ele diz, beleza. Não, ele fica mandando. E aí você pode ter você pode ter 2, você pode ter 1 milhão de aparelhos celulares pegando esses sinais e interpretando através do seu aparelho celular onde estão esses satélites, portanto, onde você está, certo? Por isso, ele afirma ser improvável cortar o sinal de GPS somente para um país ou território sem afetar regiões vizinhas. Poderiam existir maneiras, no entanto, de interferir localmente no funcionamento de GPS. Algumas dessas táticas já foram usadas em zonas de conflito ou de interesse estratégico. O principal é o jamming, um bloqueio de sinal feito com dispositivos que emitem ondas de rádio para neutralizar o sinal original dos satélites. Ou seja, em vez do satélite parar de transmitir, você manda um jamming que fala assim, aqui você vai neutralizar o sinal, esse sinal que continua sendo emitido não chega nesse território. O lance é o seguinte, cara, o que eles estão dizendo é, se os Estados Unidos quisessem interferir no sinal de GPS brasileiro, você teria alguma dificuldade técnica, mas não seria impossível. É muito mais improvável por conta de questões políticas do que por causa de questões técnicas. Além disso, se os Estados Unidos fizessem isso, você poderia utilizar outros sistemas de posicionamento global, como o europeu, o japonês, o russo ou até mesmo o indiano, certo? E aí, vamos pro vídeo do Sergião, que eu já vou dar minha opinião sobre isso em seguida. Vamos lá, vídeo do Sergeta, bora lá. Você sabia que o Brasil não tem um GPS? Não tem? Não. Quanto você pagou pra usar o GPS mês passado? Nada. Nada? E você usou? Usei. Como você usou um negócio que você não paga? Dados, né? Não, nem é Não? isso. Sabe como que a gente paga? Quando a gente compra o aparelho, uma porcentagem pequenininha é paga. Pra quem? Vocês têm noção pra quem que a gente paga? Não. Quem? DoD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Olha aí, deve ser espionagem. Que comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Americana. Sabe o B2 lá que foi jogar bomba? Tem um centavozinho nosso ali no meio, cara. Gente. Tem um centavozinho nosso ali. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte: se amanhã eles quiserem desligar o nosso GPS, eles desligam. E acabou. Acaba a economia. 80% dos postos de petróleo no Brasil hoje dependem do GPS. Eles param instantaneamente.
70% da mineração para na hora. E 75% da agricultura no Brasil para na hora. Não tem o que você fazer. A colheitadeira para. Você não tem como... Nossa, mas como que o animal do nosso presidente não pensou em nada até agora? Existem planos, existem Família, ideias, né? então, cara. E ninguém pensa nisso. O Brasil, com Deus, isso, que cara, absurdo. a gente pode falar o seguinte, nós não temos soberania. Nossa soberania ela não não tem. existe. Porque a nossa economia toda, ela depende de algo que não está na não nossa é mão. nosso. Que está na mão do Departamento de Defesa. Imagina, você estava falando da guerra, né? Imagina se deflagra aí uma guerra mundial mesmo. Cara, o Departamento de Defesa fala o seguinte, cara, Brasil, você está de qual lado? Ah, é desse lado, meu amigo? Desliguei seu GPS. Se vire. Simplesmente assim, né? Eu não chego em lugar nenhum mais na vida. Você não chega em lugar nenhum, banco para... Isso aí que eu falei dessas coisas, né? Mas banco para de funcionar, semáforo, farol, como que você chama aqui em Curitiba? Sinaleiro. Sinaleira para de funcionar. Tudo isso é sincronizado pelo GPS. E nós não temos um sistema, cara. A China tem, a Rússia tem também. Vamos lá. A Obviamente, China tem né? o Rússia dela, vai ter. a Índia tem o dela, o Japão tem o dela, a Europa tem o dela, que chama o sistema Galileu, e a Rússia tem o dela, que é o sistema GLONASS. O Brasil não tem. Vamos lá. Aí até respondendo o pimba do rapaz que mandou aqui 20 reais, falou, pô, o Kim não poderia, né, fazer um projeto de lei para obrigar o Poder Executivo a fazer? Ele poderia até fazer, o projeto não ia passar, e se passasse o Lula pode vetar. Ah, passou um projeto me obrigando a fazer uma coisa, não quero fazer, veta, acabou, né? E aí eu vou te dizer, como é que isso não passou pela cabeça do animal do nosso presidente, né? Provavelmente ele tá falando desse conflito recente, mas eu vou dizer um problema. E aí eu vou extrapolar uma argumentação que é muito utilizada, inclusive, pelos webcomunistas, né, atuais hoje. Eu vou te dizer uma coisa. Por conta da globalização, por conta dessa visão, que eles, inclusive os comunistas, atribuem-se ao tal do neoliberalismo, que não é verdade. Se eu sou bom em plantar soja e a Ana é boa em fazer GPS, por que eu não planto soja, vendo a soja pra Ana e depois eu pego o GPS dela, já que eu sou bom em fazer isso, ela é boa em fazer aquilo, e a gente troca de forma eficiente o que a gente é melhor em fazer. Não, cara, isso não é o ideal. Por quê? Quando a gente fala de setores estratégicos, né, o ideal é você entender um setor estratégico como um setor estratégico. Só que aqui no Brasil a gente entende um setor estratégico como uma desculpa para você privilegiar os amigos do rei. Então, petróleo é setor estratégico? Então vamos fazer conteúdo local para Petrobras e vamos deixar que só esteja em volta quem nós, donos do monopólio, vamos permitir. A gente tem um problema de imaginação. A gente não consegue se imaginar enquanto país, enquanto povo. Quando você vê outros países, né, que são muito preocupados com a soberania nacional, sempre que você pensa num setor estratégico, por exemplo, o setor de aço. O setor de aço é um setor estratégico. Por que ele é um setor estratégico? Porque se você entrar em guerra com outro país, você precisa ter produção de aço dentro do seu país, porque você precisa criar barreiras de aço para se defender. Você precisa criar coisas de aço para atacar outros países. Então é uma questão de sobrevivência. É como se eu tivesse um vilarejo e eu falo assim, vamos construir uma muralha? Vamos. Muralha do quê? De tijolo. Legal, só que eu não tenho fábrica de tijolo no meu vilarejo. Eu dependo de vilarejo vizinho, né, para construir o tijolo para eu me defender dele. Então não, cara. Quando você tem um setor estratégico, você precisa sim desenvolver a indústria nacional. Dado este contexto, eu digo a minha opinião. Eu acho que nós temos sim que imaginar um estado forte, um estado com uma indústria desenvolvida e um estado que vai finalmente, né, fazer com que a gente esteja próximo da fronteira do conhecimento. Hoje, eu vou te contar uma coisa. Qualquer pessoa que se especialize demais em alguma coisa, você vira um engenheiro do ITA. Você virou engenheiro do ITA, cara, você sabe muito de aviação, você sabe muito de engenharia aeroespacial, você sabe muito sobre isso. Você não vai trabalhar na área técnica. Porque a área técnica remunera muito pouco. Ou você vai sair daqui, você vai trabalhar numa empresa estrangeira, ou você vai para o mercado financeiro. Nós somos uma máquina, o Brasil é uma máquina de explorar os seus recursos naturais, exportar para gringo fazer coisa mais importante, comprar isso aí num preço muito mais caro e usar as nossas melhores mentes ou para exportar esses caras também para fora daqui, vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para Israel, vai trabalhar em outro lugar, ou você fica aqui fazendo com que os bancos ganhem mais dinheiro da forma mais eficiente possível em cima do empréstimo para os mais pobres. É isso. O Brasil é essa máquina. Então, quando a gente discute a questão do GPS, a questão é muito maior do que essa briga atual. A questão é muito maior do que o GPS em si. Nós não somos autossuficientes em quase nada, velho. A gente não é autossuficiente em produção de petróleo. Você sabia disso? Mas o Brasil produz mais petróleo do que a gente consome. Só que o petróleo que a gente produz, a gente não consegue refinar. A gente tem que trocar com o resto do mundo. A base da moeda é dólar.
Então você, inclusive, está suscetível a pagar muito dinheiro no barril do petróleo porque a sua moeda está desvalorizada. Ah, nós somos autossuficientes em mineração. O que adianta você minerar tudo aquilo e não conseguir usar esses minerais? Você tem que exportar isso. Ah, não, mas a gente é agroexportador, a gente produz soja pro Brasil, pro mundo inteiro. Foda-se, cara. Soja é commodity, soja é produto primário. A gente tem que estar na fronteira do conhecimento, a gente tem que estar inserido no mercado de trabalho global de uma forma que a qualificação vale a pena pro cara vir para cá ou pro cara ficar aqui. É isso que é importante pro Brasil e a gente não desenvolve isso. Tanto porque a gente fica num discurso infantil de que o Estado não serve para nada, quanto que a gente fica num discurso infantil de que o Estado serve para tudo. Então a gente tem que, em primeiro lugar, acabar com o patrimonialismo do Brasil. A gente tem que entender que a nossa imaginação não pode ser limitada para interpretar a coisa pública como um braço da nossa coisa privada. Não, eu vou usar o público para que a gente fique ganhando, para que eu e a minha família fiquemos ganhando aqui dinheiro através do esforço dos outros. Não, a gente tem que imaginar mais do que isso. Eu tenho que imaginar um ponto assim: puta, cara, eu tenho um incentivo correto para eu explorar o meu potencial, inclusive intelectual, para eu desenvolver uma coisa boa pro meu país que vai me dar grana e pra minha família, mas acima disso vai fazer com que a minha sociedade se desenvolva mais. É isso que a gente tem que conseguir, cara. E a gente não consegue. Então, o GPS é um dos nossos sintomas. Curtiu o vídeo? Quer receber conteúdo de qualidade diariamente? Então, se inscreva no canal e deixe sua curtida para nos incentivar. Até a próxima!